Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós iremos falar sobre a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Vamos lá? Bom, antes de falarmos da chegada da corte portuguesa ao Brasil, precisamos lembrar momentos da Revolução Francesa, principalmente sobre o governo de Napoleão. Por quê? Em 1806 e 1807, Napoleão ele decretou o chamado bloqueio continental, cujo objetivo era atingir e enfraquecer o comércio inglês. Então, o que determinava esse bloqueio? Esse bloqueio ele determinava que nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra, sob a ameaça de ter seu território invadido pelos franceses. Entre os países que deveriam aderir a esse bloqueio estava justamente Portugal. E aí, Dom João VI, que era o rei, o governante de Portugal naquele momento, ele ficou numa sinuca de bico. Por quê? Portugal dependia economicamente da Inglaterra. Então, os portugueses eles vendiam muitos produtos para a Inglaterra e compravam muitos produtos dos ingleses. Se eles aderissem ao bloqueio, eles teriam um problema econômico. Por outro lado, Portugal não tinha estrutura para conseguir combater o exército francês. Então ele fica numa situação muito complicada. Dom João fica entre a cruz e a espada e sem ter muito o que fazer. Então o que o Dom João VI vai fazer? Enrolar. Então ele vai enrolar o máximo possível para tomar essa decisão. E enquanto ele enrolava, ele criava uma estratégia para tentar escapar dos franceses e manter o comércio com a Inglaterra. Bom, a estratégia encontrada por Dom João VI foi o quê? Vir para o Brasil. Por quê? Se ele viesse para o Brasil, ele manteria o controle dos reinos, pelo menos da parte das colônias, e Napoleão não iria atravessar o Oceano Atlântico para vir atrás dele. Então era melhor perder momentaneamente o território de Portugal, mas manter as colônias, que era o que enriquecia de fato o território português, do que perder tudo. Então, basicamente, Dom João VI ele decide vir com a corte portuguesa para o Brasil. Só que, enquanto ele planejava essa vinda para o Brasil, Napoleão se cansou de esperar da decisão de Dom João VI e resolveu, em 1807, invadir o território português. E aí, foi uma situação muito complicada, porque nós temos a corte portuguesa entrando nas embarcações para vir para o Brasil e Napoleão com seu exército invadindo o território português. Bom, vamos abrir um parênteses aqui para as fofocas da corte. Como que foi a viagem da corte portuguesa para chegar ao território brasileiro? Então, como eu falei anteriormente, a saída já foi muito tumultuada. Por quê? Os franceses estavam chegando, então a corte estava desesperada com medo do exército francês. Então eles carregaram o máximo que eles puderam de ouro, de roupas, de móveis, de livros. O máximo que eles puderam de carregar as embarcações disso, eles fizeram. E aí o que vai acontecer? Não levaram alimento e nem água suficiente. A viagem durou 55 dias. Então imagine a situação, gente, 55 dias, não tinha banheiro nas embarcações. Você fazia as necessidades no baldinho e jogava no mar. Não havia banho, então 55 dias sem tomar banho, sem nenhum tipo de higiene, com pouquíssimos alimentos, e os poucos alimentos que tinham você dividia com os ratos que estavam nas embarcações. Então, era uma situação muito complicada. E aí,
com falta de higiene, escassez de alimentos, escassez de água potável, você tem uma diminuição da imunidade e começa a se ter surtos de viroses e infestações de piolhos. Inclusive, a princesa, a esposa de Dom João VI, Carlota Joaquina, acabou pegando piolho durante a viagem e teve que raspar o seu cabelo. Imagine a situação. Bom, e aí então o que acontece? Dom João ele já planejava vir para o Brasil, então ele já tinha enviado um mensageiro para ele organizar as coisas para a chegada da corte. E aí a população brasileira ficou naquele alvoroço de finalmente vamos conhecer a família real, vamos conhecer os nobres portugueses. Então havia aquela expectativa de como eles seriam. E aí, em 22 de janeiro de 1808, a família real chega em Porto Seguro. E causa aquele impacto, né? Aquele primeiro impacto. Por quê? Você tem aquela situação, né? 55 dias no mar, em condições muito ruins, o odor não tava lá, aquelas coisas, né? Aquele cheirinho de carniça, a princesa aparece com o cabelo raspado e um lenço amarrado na cabeça. Então, aquela primeira visão da corte portuguesa não era muito bem o que os brasileiros estavam esperando, mas ainda assim era a corte portuguesa, ainda assim era a família real. Então no dia seguinte tinham milhares de mulheres andando pelas ruas da Bahia com o cabelo raspado e um lenço amarrado na cabeça, porque afinal, se a princesa usava, deveria ser moda na Europa. E aí, em 26 de fevereiro, a corte e a família real seguiu viagem para a capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Eles chegam no Rio de Janeiro no dia 7 de março de 1808. Então, as viagens naquela época eram um pouquinho mais longas, porque os meios de transporte eram outros, né? Bom, um dos problemas foi com relação à organização para receber a corte portuguesa. Por quê? O Brasil não tinha estruturas adequadas para receber a quantidade de pessoas que vieram. Vieram para o Brasil não somente a família real, mas em torno de 15 mil pessoas que faziam parte da corte portuguesa, fora aí os seus criados que acabaram vindo junto também. Afinal, os nobres não iriam deixar seus criados para trás, porque eles precisariam deles aqui no Brasil. E aí vem a questão, onde alojar essas 15 mil pessoas que vieram repentinamente para o território brasileiro? Então nós tivemos duas soluções. A primeira solução foi uma solução, digamos que pacífica, porque alguns membros da elite brasileira, que eram os aristocratas, eles vão ceder suas terras e propriedades para a corte, em troca, é lógico, de ganhar um título de nobreza de Dom João. E tem algumas coisas que não foram tão pacíficas assim, porque mesmo que os aristocratas cedessem suas terras, ainda não era suficiente, eram 15 mil pessoas. Então algumas propriedades foram selecionadas e confiscadas para a corte portuguesa. Então imagine o seguinte, você está lá na sua casinha tranquilamente, e aí você acorda, vai buscar o leite lá na porta e você vê pintado na sua porta a sigla PR, que significa Príncipe Regente. Ou, num português mais correto, ponha-se na rua, porque era o que acontecia. Então, apareceu essa sigla na sua porta,
você teria que sair da sua casa porque aquela casa seria ocupada para membros da corte portuguesa. Ah, professora, mas onde a família real ficou? A família real, ela vai ocupar a residência na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, numa casa que foi cedida por um nobre brasileiro, tá? Então é a casa que aparece aí na imagem para vocês. Essa casa, após esse período, anos depois, ela vai se tornar aí o Museu Nacional de História Natural. Bom, e aí então, dando continuidade, com a chegada da corte aqui no Brasil, vários acordos foram feitos com os ingleses. Por quê? Foi a Inglaterra que ajudou a família real a vir para o território brasileiro. E aí então, o que vai acontecer? Primeiramente, o bloqueio marítimo. O bloqueio marítimo foi uma resposta dos ingleses ao bloqueio continental de Napoleão. E aí a Inglaterra passou a dar proteção às nações que desobedecessem às ordens de Napoleão, e Portugal, aproveitando aí a proteção da Inglaterra, acabou tomando algumas medidas econômicas na colônia, tá bom? E estabeleceu uma aliança também econômica com os ingleses. Uma das medidas adotadas pelo rei de Portugal aqui no Brasil foi justamente o fim do pacto colonial. Então, o Brasil, como colônia, ele só podia comercializar com Portugal, que era sua metrópole. Só que não fazia sentido permanecer isso. Por quê? A família real agora estava no Brasil. Não fazia sentido manter o pacto colonial, porque senão as riquezas do Brasil iriam para Portugal. E quem estava dominando uma parte de Portugal? Os franceses. Então a ideia era manter as riquezas no território brasileiro. Para isso, o rei determinou então a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Então o Brasil passou a poder comercializar com todos os países que eram aliados de Portugal. Bom, outro tratado que ficou estabelecido foi o Tratado da Amizade e Aliança entre a Inglaterra e os portugueses. Então a Inglaterra vai apoiar com uma divisão naval a ocupação dos portugueses na Guiana Francesa. Então Dom João VI, em retaliação à invasão de Napoleão a Portugal, ele vai decidir invadir uma colônia francesa, que vai ser a Guiana Francesa, tá? E aí o que vai acontecer? Esse tratado de amizade e aliança determinava que o Brasil ele acabaria com a escravidão, porque não era interessante para o comércio inglês. Só que essa questão da escravidão vai gerar muitos conflitos entre os embaixadores ingleses e os ministros de Dom João. E aí Dom João vai fazer o que ele sabia fazer de melhor, enrolar, e vai ficar adiando esse fim do tráfico de escravos por muito mais tempo. Bom, nós vamos ter também o Tratado de Comércio e Navegação. Nesse tratado, os ingleses eles vão ganhar vários benefícios no território português e no território brasileiro. Então, os ingleses eles podiam nomear juízes para julgar os problemas da comunidade britânica. Então, aqueles ingleses que viviam no território brasileiro ou no território português, eles não eram julgados pelas leis portuguesas. Eles tinham um júri próprio aí formado unicamente para os ingleses. E também ganhou várias vantagens na questão do comércio. Por quê? Porque os portugueses estabeleceram tarifas alfandegárias diferenciadas para os produtos ingleses. Então, os produtos ingleses pagavam uma taxa de 15%, os produtos portugueses pagavam uma taxa de 16%,
e as outras nações pagavam uma taxa de 24%. Ou seja, os produtos mais baratos vendidos no território brasileiro eram os produtos da Inglaterra. Então começou a vir diversos produtos vindos da Inglaterra para o território brasileiro, até produtos que você nem sequer iria utilizar. Então você tem toda essa questão, e isso foi um atraso um pouco para o território brasileiro, porque as manufaturas brasileiras não tinham como concorrer contra os produtos ingleses. Bom, benfeitorias, coisas boas aí que aconteceram com a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Primeira coisa, gente, o Brasil deixou de ser uma colônia. Por quê? Porque basicamente o Brasil passou a ser a sede da coroa portuguesa. E aí, em 16 de dezembro de 1815, o rei assinou aí um tratado que estabeleceu o Brasil como um reino unido a Portugal e Algarves. Algarves era um território no continente africano de domínio português. Então o Brasil deixa o status quo de colônia e passa a ser um reino unido a Portugal e Algarve, mas muito mais do que isso, ele passa a ser a sede da coroa portuguesa. Então todas as decisões se iniciavam agora no território brasileiro. Lógico, se a corte está no Brasil, você precisava de toda uma organização política, territorial, para a corte poder aqui viver e comandar a partir do território brasileiro. Então, criou-se aí uma organização de um corpo ministerial constituído de diversas pastas, como negócios do reino, negócios estrangeiros e de guerra, negócios de marinha e ultramar. E esse é um momento também que o Brasil começa a inventar pastas desnecessárias na política. Por quê? O rei precisava agradecer os nobres por eles terem cedido suas casas e tudo mais. Então o rei acabava criando ministérios para dar uma ocupação ou para a corte portuguesa ou como uma forma de agradecimento à elite brasileira que cedeu suas casas. Bom, nesse momento também era necessária a criação de uma organização militar para a defesa do território brasileiro. Então foi feita a criação da Academia Militar e da Marinha, foi criada a fábrica de pólvora e o Corpo de Fuzileiros Navais. Outra coisa que foi criada no Rio de Janeiro, tá, gente? Todas essas melhorias foram feitas na capital do Brasil, que era onde estava a família real. Então foi criada aí a Casa da Moeda. Essa é uma foto atual do que seria a Casa da Moeda. O prédio ele ainda existe. Nós temos também a criação do Teatro de São João. Então, um dos primeiros teatros aí que foram construídos no território brasileiro. Nós temos o Horto Real, que também permanece até hoje no Rio de Janeiro. Dom João VI gostava muito de andar pelo Horto Real, tá? Nós temos também a criação da imprensa régia, que contribuiu muito para a divulgação aí de notícias e ideias pelo território brasileiro. Nós temos também a criação da Biblioteca Nacional. Você tem aí uma foto também do prédio que existe até hoje. Tudo no Rio de Janeiro, lembrando.
Nós temos a criação do Banco do Brasil, o primeiro banco nacional desenvolvido. Posteriormente, o Banco do Brasil ele vai chegar a entrar em falência, vai ser resgatado novamente e está aí até hoje. E nós temos o Museu Nacional, como eu falei para vocês no início da aula, tá? O Museu Nacional era a antiga casa que foi habitada pela família real, enquanto eles estiveram aqui no Brasil, e posteriormente ele se tornou o Museu Nacional de História Natural. E aí dentro desse museu não tinha só elementos da história natural, mas tinha também elementos históricos do território brasileiro, várias documentações da época que a família real esteve no Brasil. E é uma pena porque no dia 2 de setembro de 2018 ocorreu um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro e muito dessa documentação, desses vestígios, tanto naturais quanto históricos, acabaram se perdendo no fogo. E é uma pena porque esse incêndio ocorreu por conta do descaso das autoridades com o patrimônio brasileiro. Bom, gente, durante o período de governo da família real aqui no Brasil, ocorreu a chamada Revolução Pernambucana. Ela vai ocorrer em 1817, a família real já estava há algum tempo vivendo no território brasileiro. Então, o que foi a Revolução Pernambucana? Ela vai ser um movimento separatista, tá? Com ideias republicanas. Então, eles vão ser inspirados naquelas ideias iluministas de liberdade, igualdade e vão querer aí a separação da região do restante do Brasil. E aí, eles vão visar aí estabelecer um governo independente das dominações portuguesas. Mas por que eles queriam isso? Quais foram as causas da Revolução Pernambucana? Então, primeiro, forte recessão com aumento dos preços do algodão e do açúcar. Então, o Rio de Janeiro estava se modernizando, mas as outras regiões do Brasil não. Então, basicamente, o foco era somente a capital. E aí, lógico, você tem muito mais gastos da coroa e isso vai acabar atingindo economicamente as outras regiões. Fora essa questão, o Brasil também vai sofrer com a concorrência da produção de algodão da América do Norte, que vai prejudicar muito a região pernambucana. E o açúcar já estava em crise já fazia muito tempo, tá? Outra situação é que o Nordeste passava por uma grave seca e isso dificultou muito a vida naquela região e o controle do comércio, tanto da exportação quanto da importação, continuava nas mãos dos portugueses, o que descontentava a população brasileira, principalmente ali da região pernambucana. Bom, como que essa revolução aí aconteceu, tá bom? A conspiração em si, ela foi descoberta pelas autoridades portuguesas e as autoridades portuguesas determinaram a prisão dos civis e dos militares envolvidos nessa revolução. E aí, durante a tentativa de prisão no local ali do Forte das Cinco Pontas, na região do Recife, o capitão José de Barros Lima, ele vai reagir a essa voz de prisão e ele vai matar o comandante Barbosa de Castro. Isso vai acabar incentivando imediatamente a participação popular e o início da revolução. Então a coroa portuguesa, ela tentou aí controlar a revolução antes que ela acontecesse e justamente a prisão dos envolvidos nessa conspiração acabou levando à manifestação de mais pessoas e o início de fato da revolução.
Bom, os republicanos então chegaram a tomar o poder e instalaram um governo provisório em Pernambuco, e eles criaram aí uma lei orgânica, que seria uma lei ali criada para aquele momento até que eles pudessem organizar de fato o território. E aí nessa lei ele estabeleceu a liberdade de imprensa, de culto e liberdade política. Bom, e aí com o sucesso da região de Pernambuco, eles acabaram conseguindo o apoio da Paraíba e do Rio Grande do Norte, tá? Algumas pessoas foram enviadas para a Bahia, com o intuito aí de aumentar a participação e os aliados, só que o padre Roma, ele acabou sendo descoberto e fuzilado. E também teve aí a aliança com o Ceará e a ajuda dos Estados Unidos. Bom, lógico, a coroa portuguesa não poderia assistir toda essa revolução de braços cruzados. E aí teve a retaliação, tá? Então o Conde dos Arcos, que era até aquele momento o governador da Bahia, ele vai enviar diversas tropas para a região, que vai acabar vencendo os rebeldes na região ali de Alagoas e vai cercar os republicanos do Recife por terra. Então eles vão ter aí várias vitórias sobre os revoltosos. Nós vamos ter também a Esquadra Real, que vai bloquear o acesso ao porto, e nós temos aí todo esse processo de cercamento desses grupos que estavam se revoltando contra a coroa portuguesa. E aí, sem contar com meios de resistir a esse cercamento, os republicanos aceitaram aí a sua derrota. Quais foram as consequências desse movimento, gente? Os líderes foram condenados e mortos. Nós temos aí alguns participantes que foram posteriormente libertados por Dom João VI através de um indulto. E como punição, a província de Alagoas ela foi separada da região de Pernambuco e passou a ter sua autonomia em 1817. Por isso que a gente tem a região de Alagoas e a região de Pernambuco separadas. Bom, gente, essa bibliografia da aula, a aula é um pouquinho extensa. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.